Oiê, seja muito bem-vindo ao LMcast, o podcast da sua vida abundante. Aqui a gente fala de finanças, negócios, marketing e tudo que tem dado certo ou não na construção da nossa vida abundante. Eu sou a Lara Martinelli. Eu sou Jaque Martinelli e qual é o tema de hoje, Lara? Antes de falar o tema, eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão chegando aqui. Sim, esse projeto, depois de muito tempo, saiu do papel e nós estamos aqui juntas hoje para compartilhar todas as nuances da nossa vida abundante, coisas que já aconteceram e também a ideia é trazer coisas que vão acontecendo ao longo do caminho para que vocês consigam não só se inspirar, mas também verem que a gente é de verdade, que o mundo do empreendedorismo, ele nem sempre é um mar de rosas, mas que a gente com muito bom humor, né, que você é a pessoa... Eles contam comigo com esse bom humor, tá? A pessoa que vai trazer o bom humor aqui é a Jaqueline, tá, gente? Eu já vou abrir uma estratégia que eu não sei se você sabe. Geralmente, num podcast, tem duas pessoas. E eu não sei se você sabe a função dessas duas pessoas. Uma é ser uma pessoa completamente séria, onde vai passar talvez um papo super legal e super pra você aplicar. E tem a outra pessoa que é chamada de palhaça. Adivinha quem é quem? Fica aí no ar, tá? Fica no ar. Mas o mais engraçado foi que quando a gente decidiu começar o podcast, a princípio seria comigo, eu sozinha ali, né? Como são os conteúdos da LM. Aí umas 3 pessoas, né, falaram com a gente, falaram assim, tá, mas e quem é que vai fazer o papel engraçado? Quem é que vai... Aí primeiro eu me senti meio ofendida, né? Eu não sou pessoa engraçada. Eu também me senti ofendida, porque aparentemente eu sou uma palhaça. Mas eu prometo que vocês vão se divertir muito. Tomara. E a ideia aqui do podcast mesmo é que a gente consiga trazer a realidade, trazer a vida real, a vida abundante que a gente vem construindo, que a gente está no caminho mesmo, gente. Não tem nada de, chegamos lá. A gente chega no objetivo e aí você descobre que tem um próximo topo. E muita gente não sabe, mas nós somos cunhadas. Já vamos falam, quebrar um mito. Vocês falam que a gente é irmã. Ontem, lá no FCAP, alguém falou comigo, Lara, você e sua irmã e tal. Eu falei, eu nem minto mais, né? É isso aí. Sim, minha irmã, querida, entendeu? Mas nós somos cunhadas há 13 anos. E hoje vocês olham, a gente trabalhando juntas. Na verdade, vamos falar, né, pra quem chegou aqui agora. É verdade. O que a gente faz? Eu sou planejadora financeira. Eu trabalho no mercado financeiro desde 2017. Em 2019, eu fiz uma transição de carreira, saí do CLT, para começar a ser consultora financeira. Montei uma metodologia, que já eu vou contar um pouco mais pra vocês. E... Dona Jaqueline, quem é a Jaqueline? Bom, eu sou Jaqueline Martinelli, como ela já falou. Eu sou CMO, que na verdade é um papo bonito de falar head de marketing. Eu tomo conta da nosso setor de marketing inteiro, eu e mais 3 pessoas comandamos. Isso é um papo que, inclusive, a gente vai falar, porque existe uma briga de setores. Existe. Dentro dessa empresa. Hoje a gente tem 11 pessoas na empresa, só que a grande maioria tá comigo, entendeu? Por enquanto. Por enquanto. Team de consultoras. Já bota aí, Team Marketing. Vamos lá. E eu acho legal aqui da gente falar que a nossa história, ela tem muitos pontos de conexão. E os 3 principais, eu acho que é legal da gente trazer aqui hoje. O tema do episódio de hoje, que a gente não falou ainda, é o como nós chegamos até aqui. Porque hoje, talvez vocês olham a gente com uma equipe de 11 pessoas, talvez vocês olhem... Um time interno de marketing. Um time interno de marketing, com microfone, câmera, tudo. Mas, peraí, como é que tudo isso começou? Como é que a gente chegou até aqui? Foi uma jornada que a gente teve que construir. E esses pontos de conexão, que são as coisas ali que uniram e continuam unindo a gente, a primeira delas foi a organização financeira. Óbvio, né? Organização financeira. Tudo isso aqui começou por causa da minha organização financeira, porque eu percebi que eu precisava ter uma organização financeira. Logo depois, o segundo ponto de conexão... Propósito. E o terceiro, e eu acredito que é o que deixa a gente mais unida até hoje, é o nosso... Nunca estamos satisfeitas. Sempre tem um próximo topo. O desejo de mais. A gente sempre quer mais. Então, graças a Deus. Engraçado que as pessoas olham, né, às vezes através das redes sociais e falam: gente, mas espera aí, é um outro projeto, é uma outra coisa. Sim, é um propósito muito alinhado à certeza de que a vida em abundância, ela é mais. Ela é muito mais. Então, deixa eu olhar primeiro, a gente tá... Peraí que o meu tá o da Jaque não tá tão 100% igual o meu, não. Depois a gente mostra a realidade. Tá vendo? Pra você que acha que já começa com tudo pronto. Aqui começa antes de estar pronto. Exatamente. Então, o meu não... Deixa eu tirar aqui. Peraí. Vamos lá. Primeiro, conta pra gente como tudo começou pela organização... Conta pra gente como tudo começou pela organização financeira e como que ela entrou na sua vida. Tá, vamos lá. Vamos sem corte, você tá vendo, né? Isso, realidade. É isso aí. Como que a organização financeira, né, ela entrou na minha vida? Tudo começou
quando eu percebi que mais dinheiro não era a solução para o meu problema financeiro. Muita gente fala comigo assim, quando eu ganhar mais eu vou me organizar, e talvez você já pensou nisso, eu também pensava, só que a realidade era, quando eu ganhava R$1.000, meu cartão de crédito ele vinha R$1.000. Quando eu ganhava R$2.000, meu cartão de crédito ele vinha R$2.000. E essa bola de neve que muita gente vive, que a gente vê todos os dias clientes aqui no escritório, eu acho legal até você falar, se você estivesse identificando, talvez ela tá falando da vida dela, tá? Não tô falando da sua vida, tô falando da minha, mas eu sei que isso é uma coisa muito recorrente e eu percebi que, cara, não adianta só eu ganhar mais, não adianta só eu pensar em crescer. Eu preciso me organizar. E quando eu tentei me organizar, eu entrei no Google e pesquisei como me organizar financeiramente. Gente, apareceram planilhas, caderninho. Teve um método, eu lembro, que a pessoa, ela ensinava a usar planilha. Aí eu tentei e não consegui manter, porque você tem que guardar notinha, tem que chegar em casa, eu não sei nem abrir uma planilha no celular. Não, horrível. O celular não funciona, aí você tem que abrir no computador e também não funciona. Aí, depois, eu achei uma outra que ela ensinava a usar um caderninho. Aí eu comprei um caderninho pequenininho. Não deu certo no início. Deu? Ó, peguei um caderninho assim, pequenininho. Já tenho preguiça só de pensar de pegar o caderno. Não, mas aí eu saía com o caderno na minha bolsa, eu sempre saio de bolsa. E eu não sou igual a você. eu não saio, já deu errado aí. A Jaqueline só sai com o celular na mão, eu fico... Porque tem que montar um look com a bolsinha, mas, enfim, isso é um papo pra outro podcast. Dá pra gente fazer um podcast de moda. É verdade. Eu saía com um caderninho na minha bolsa e anotava todos os meus gastos. Eis que, no final do mês, eram 21 dias de desafio. No final do mês, ela simplesmente falou que eu tinha que pegar tudo que eu escrevi no caderninho e passar pra planilha. Você acha que eu ia ficar umas 3 horas lá? Gente, não ia ficar. E difícil, tá? Eu não conseguia me organizar financeiramente. Até que eu falei, cara, peraí, vamos pensar. E uma característica aqui que você vai perceber, eu tenho, e Jaque também tem, isso eu acho que é uma coisa que vem muito do empreendedorismo. Com certeza. É essa questão de ser inconformada. Eu sou inconformada, gente. Você fala comigo, não tem solução. Peraí. Tem uma nossa frase. Sem objeções, apenas soluções. Apenas soluções. Cara, eu tenho certeza que alguma solução a gente vai achar. E eu olhei pro meu celular, cara, o celular tá na minha mão praticamente o tempo todo. Será que não tem como eu fazer esse controle financeiro no meu celular? Aí tem. Peraí, quais são os aplicativos? E foi aí que tudo começou. E eu percebi que eu consegui me organizar. Dito isto, encurtando, né, um pouco a história que muita gente que tá aqui já conhece, eu ainda trabalhava como CLT, e aí eu fui e comecei a fazer as consultorias com uma cliente, e, gente, eu comecei, sabe como? Preciso de uma câmera, preciso de uma equipe de marketing, preciso disso, preciso daquilo. Eu simplesmente peguei meu telefone e botei aqui e falei assim, oi, gente, tudo bem? Eu falava assim, tá? Porque eu não tinha... No dia que sair esse podcast, você bota... Eu vou botar na minha... Você bota no story. Porque hoje aqui a gente tem entendeu? Estamos aqui, temos um relacionamento, eu e você, câmera. Mas naquela época, a gente tava morrendo de medo do que as pessoas iam falar. É um pouco de ego também, um pouco de medo, insegurança. Eu sou formada em Direito, então eu tava indo pra uma área muito diferente. Muito medo veio na minha cabeça. E aí, fui lá, comecei um videozinho assim, tudo bem? Eu, a partir de agora, dou consultoria financeira, tá? E botei um link na minha bio. Isso foi final de 2019. Nossa, eu lembro até hoje desse vídeo. Que vergonha, eu não queria postar, lembra? Eu lembro. Aí, meu marido, tava tudo editado. Eu gravei, eu editei, tá tudo certo. Aí, meu marido pegou, meu marido, no caso... Disclaimer de quem é o Júnior. É o senhor... Senhor Zonas de Desconforto. Nossa. Peraí que a gente já vai falar sobre isso. Júnior viu o vídeo e falou assim, amor, tá ótimo e tal. Cara, você tem que começar antes de estar pronto e tal. Ele simplesmente pegou, eu postei o vídeo e saí correndo, gente. Saí correndo mesmo. Fui assistir um episódio na Netflix. 40 minutinhos. 40 minutos. Quando eu voltei, graças a Deus, não tinha ninguém me xingando. As pessoas estavam até me validando. Eu lembro, gente. Eu lembro, inclusive, dos comentários. Deu certo. E foi assim que tudo começou. Comecei dentro de casa. Aí, fui atendendo os clientes e percebi que o jeito que eu tinha criado para eu me organizar, na verdade, era uma metodologia. E eu fui começando. E, assim, a nossa história, a primeira conexão foi aí. Porque nós éramos cunhadas nessa época apenas. E eu precisava começar, eu precisava cobrar de alguma forma das pessoas. E eu falava assim, gente, como que eu vou cobrar? Quanto eu vou cobrar? Como que eu precifico a minha hora? Não faço ideia. Eu vou pegar ali, eu ganhava na época R$3.000 como CLT. Vou pegar ali, vou dividir pelo número de horas que eu trabalho. Cara, eu acho que não é isso, porque eu tô vendendo minha hora aqui e tal. Enfim, liguei pra Jaque e falei assim, Jaque... Eis que eu apareço na história. Olha que loucura. A gente acha loucura isso até hoje, né? Falei, Jaque, toma aqui essa empresa de planejamento financeiro lá no Sul, eu acho que era. Nem existe mais a empresa. Eu lembro da página de vendas deles. Amarela era a cor deles.
toma aqui essa empresa, entra em contato com eles, finge que você quer fazer um planejamento financeiro e descobre quanto eles cobram, como que é a entrega, como que eles cobram, porque eu tenho uma metodologia, mas eu não sei como cobrar isso, como aplicar. Já que você entrou em contato, né? Nossa, eles ficaram mandando mensagem uns 3 meses, o time comercial, fazendo tá? follow-up. Foi triste. Ela entrou em contato, aí eles te passaram, né? Você fez uma call com eles, eu acho. Passaram a apresentação e aí eu te encaminhei. Aí, já que pegou a apresentação, eu lembro até hoje, que eles cobravam R$750 pra 2 meses de consultoria. Aí eu falei assim, tô começando, né? Eu vou cobrar 500. E minha primeira cliente, tá? Justo. Vou cobrar 500 e tal. E, cara, a cliente pagou. Eu não acreditava na hora que a cliente falou que ia pagar R$500 pra eu ensinar ela um negócio que, assim, eu sabia pra mim, mas eu não sabia como passar. Graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus mesmo. Tudo foi começando. E aí, logo depois, como eu comecei a fazer os vídeos, né, no Instagram, uma empresa de certificação de consultores financeiros entrou em contato comigo no direct. E isso é um exemplo de que quando você começa a se movimentar, o caminho, ele vai sendo mostrado, sabe? Às vezes você tá aí parada, sentada, planejando, e sim, nós somos planejadoras. A gente precisa planejar, só que você precisa aprender a arte do fazejamento. Você planeja e você faz. Você planeja um pouco mais e você faz. Porque normalmente as pessoas, elas vivem em 2 polos opostos. Os que só planejam e aí vão com todas as ideias pro túmulo, e as pessoas que só fazem e aí vivem um carnaval mesmo. Porque eu só faço, eu tô cansada, eu não aguento mais fazer. O ponto aqui é você achar o equilíbrio, que é o que a gente carinhosamente chama do fazejamento. E eu fui fazendo, fui planejando, só que aí chegou no momento. Tudo, como eu falei, tudo começou pela minha organização financeira. Chegou um momento, assim, que toda pessoa que vende a hora gosta, mas que é um problema, mas é um problema bom, que eu não tinha mais hora para atender mais gente. Eu não conseguia atender mais gente. Essa é a meta. Eu lembro que eu atendia, se eu não me engano, 20 clientes novos por mês. Aí, início, eu já cobrava R$900 para 2 meses de consultoria. Aí, eu atendia 20, porque eu entregava os 2... Eu conseguia atender 40 pessoas no mês. Aí, eu atendi os 20, mais 20, depois mais 20, mais 20. Aí, eu fui fazendo assim. E aí, eu tava ganhando R$20 mil por mês. Eu achei que eu não tava rica. Eu tava milionária, bebê. Lembra que eu fazia tênis 10 da manhã. 10 da manhã. Bota a foto. Bota a foto. Botar uma foto. Editora, por favor, bota a foto. Eu fazia tênis 10 da manhã, toda de track field. Isso aí, track field. Toda de track field, combinando a minha roupinha do tênis, minha raquete. Eu tinha 3 tênis pra jogar tênis, pra combinar com cada look. Ela não era boa em tênis. Tá, querida? Eu era assim, para. Mas assim, por quê? Os meus clientes, eles queriam ser atendidos depois que eles chegavam em casa. Então, normalmente, eu trabalhava até meia-noite. Eu nunca vi ela. Porque a Jaque saía pra jantar, nessa época você... Depois, né? Você sai, a gente vai contar isso também. Mas o ponto foi esse, foi que como eu atendia até muito tarde, normalmente de manhã os clientes não queriam ser atendidos. Aí eu tirava pra fazer tênis, pra ir na academia, pra isso, pra aquilo. A partir da tarde eu começava a atender e ia até a noite. E aí, quando eu percebi isso, assim, que, cara, eu não consigo atender mais gente, foi quando era pandemia. Nossa. Era uma época de pandemia e tava muito em voga o curso online. Aí eu falei, cara, vou montar um curso online. Como que eu monto um curso online? E nessa época, hoje em dia, se você digitar no Google, o ChatGPT monta um curso online pra você. Com certeza. Você não precisa de curso. Só que nessa época, a única pessoa que tinha curso, praticamente, assim, no mercado, era o Érico Rocha. Isso. E ele cobrava R$7.500 no curso dele. Lembra disso? A fórmula, Fórmula de lançamento. Que hoje em dia é R$2.000, eu acho. Ele cobrava R$7.500. Eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro. Aí, o que eu fiz? Como que vai fazer esse dinheiro? Ponto, né? Novamente, eu modelei. Modelar é uma palavra bonita de fazer o que a pessoa faz pra você entrar em movimento. Gente, copiar o que a bonita fez, não. Eu ia falar isso. Copiar o que a bonita fez, não. Modelei. Eu falei assim, como que as pessoas do mercado fazem? Aí era a época, você vai lembrar, eu acho, que eram 7 lives, 7 dias de live. Eu lembro até da sua arte que a você arte fez. rosinha, horrorosa. Minha arte era rosa. Bota também na edição. Olha, minha arte era rosinha, era uma mulher com bolsas de compras. A consultora financeira da Vida Abundante. Aí fiz o primeiro lançamento hoje, nosso curso online, ele chama Mapa da Vida Abundante, MVA. Na época era Vida Abundante.
eu olhei o que as pessoas faziam e simplesmente copiei, gente. Modelei pra ficar mais bonito. Eu fui... As pessoas, pra lançar, faziam 7 lives. Eu montei as 7 lives e chamei convidados. Por que fez essas 7 lives? Não sei. Não faz ideia. Não faço ideia, porque as pessoas faziam isso na época, eu também queria fazer. Aí, te mandavam e-mail as pessoas. Aí eu tive que descobrir o que era Active. Nossa, o terror do marketing. Pra mandar e-mail, pra programar os e-mails. Aí eu tinha que gravar as aulas. Só que eu não tinha câmera, não tinha nada. Fui, peguei meu celular, aí eu paguei uma maquiagem. Foi a única coisa que eu gastei nesse lançamento. Paguei uma maquiagem, só que eu não sabia ainda sobre maquiagem pra ficar na frente das câmeras. Então eu paguei uma maquiagem, a maquiadora fez uma maquiagem festa. Bota foto também. Uma maquiagem festa, gente. Vocês não têm noção. Um brilho assim. Aí eu só gravei em casa. Só trocava as blusas e gravando de shortinho em casa e tal, nananã. Aprendi a editar os vídeos pelo DaVinci Resolve. Galera de marketing que tá vendo? Quanto que você... Esse monte de publi de curso online que a gente tá fazendo aqui. Mas é uma ferramenta, é tipo o Premiere. Ah, tá. Então o DaVinci Resolve. Aí fiz... Nunca nem ouvi. Você conhece? Ó, o time de marketing que conhece. Fui, editei pelo DaVinci no computador. Eu lembro que não rodava, gente. Que caos. Aí fiz todas as edições, subi tudo na Hotmart. No dia de lançar o curso online... Essa história é muito boa. Sexta-feira, depois eu passar a semana inteira virando noite, gravando curso. Primeiro, a pessoa que fala que lançar um curso online tô cansada, vou lançar um curso online. Você tem um problema sério comigo. Eu não gosto de você. Não, tá? Gente, dá muito trabalho. Muito. Aí, na hora que eu subi tudo na Hotmart, chega o e-mail. A Hotmart tem 3 dias úteis pra aprovar o seu curso. Sem gerente de contas. Só que o lançamento já tava marcado pra segunda-feira. Aí sabe o que eu fiz? De manhã. 8 da manhã. Comecei a chorar. Qual a solução? Chorar. Chorei. Eu tava exausta. Aí um ser, eu até contei isso lá pro pessoal da Hotmart dessa última vez que a gente foi. Um ser iluminado me ligou e liberou o curso. Mas por que eu tô contando disso tudo do curso online? Primeiro, pra falar que eu comecei antes de estar pronta. Então, hoje vocês veem uma equipe, hoje vocês veem isso tudo muito chique. Mas, cara, a gente simplesmente começou. E, em segundo lugar, foi aí que Dona Jaqueline entrou na organização financeira. Primeira turma do primeiro curso online que Lara lançou. Vou te devolver a pergunta. Como a organização financeira entrou na sua vida? Primeiro que a organização financeira entrou na minha vida pra fazer uma avalanche. Eu não sei se você me conhece há muito tempo, mas eu era uma pessoa completamente diferente. Você tá mandando colocar as minhas fotos, eu vou mandar colocar as suas fotos. Não, sem edição. Ei, eu sou a head de marketing, sem edição das minhas fotos, tá? Mas vamos lá. Eu acho que eu fiz, foi entre junho e novembro. Acredito eu, de 2020. Então, a gente tá lá em 2020. E a primeira coisa do nosso curso online é fazer uma coisa carinhosa que a gente chama de raio-x financeiro. Nossa metodologia começa com raio-x financeiro. E isso já era, acho que, segunda semana do curso online que eu tava fazendo. E aí, eu fiz o nosso raio-x financeiro e eu descobri... Você tá sentado? Que eu gastava... Só lembrando, tá? A Jaque não era minha sócia, não era nada. Não era nada. Nós éramos cunhadas. E só cunhadas. A gente também não era tão não era próxima amiga, assim, não. E aí, eu fiz o raio-x financeiro e descobri que eu gastava R$ 2.500 com delivery. Você ouviu bem. Com delivery. Fora alimentação, fora moradia, fora tudo. E aí, por que é o problema de gastar R$ 2.500 que eu tinha com delivery? Porque nessa época, eu lembro que eu ganhava muito bem, e muito bem mesmo. Porque na época, só eu botar até um disclaimer, né? Eu trabalhava na empresa, inclusive do seu marido dela, que é o meu irmão, na empresa. E aí, eu era do mercado financeiro. Eu ganhava bem. Uma empresa bacana, não sobrava nada, morava sozinha. Eu não tinha uma pessoa para limpar a minha casa. E por que tudo isso? O que eu falava? Que não sobrava dinheiro. Não tenho dinheiro para fazer isso. Não tinha dinheiro para fazer viagem. Não tinha dinheiro para ninguém para fazer minha comida, que para mim eu tenho um verdadeiro terror. A Lara até que gosta de fazer comida. Eu gosto de fazer comida, gente. Eu não gosto, confesso. Então foi aí que eu falei, cara, é por isso que eu não tenho dinheiro. Porque tá indo tudo pro delivery. E junto de tudo isso, eu estava pré-diabética, com obesidade, não realizava nenhum dos meus sonhos, não comprava nada, não sobrava, às vezes, te falar a verdade, nem para comprar a blusinha, que é o chamego de toda mulher, né? Vamos levar isso em consideração. Então, foi aí que a organização financeira entrou na minha vida. Eu fiz o raio-x, descobri isso e eu falei bem assim. Mas, até voltando um pouco, por que você resolveu, assim, o que você sente? O que te fez, o meu marketing da época, o que te fez, assim, querer fazer? Isso não tá no script. É verdade. Eu acredito que, assim, você sempre pregou muito a questão da vida abundante, que é o que me linka, inclusive, na nossa metodologia, por isso que eu gosto tanto da nossa metodologia. Porque não é uma metodologia de escassez. E aí eu vi que isso funcionava para sua vida. Eu, obviamente, conheço há 13 anos. Você casou,
com a metodologia, você foi e fez as suas viagens que vocês fizeram. Então, tudo isso dá certo. Eu olhei e falei, cara, é essa vida que eu quero viver. Eu cansei de ter uma vida mais ou menos. Trabalhar pra pagar boleto. Então, eu falei, cara, alguma coisa, se eu ganho bem e não tá sobrando nada, e, assim, os meus custos, eu achava, não, eu não gasto com nada. Como que não sobra? Então, eu fui descobrir a fundo. E aí, um ponto importante, que quando você descobre a fundo alguma coisa que está acontecendo, seja na sua organização financeira, seja em qualquer área da sua vida, você tem duas escolhas. Uma, chorar e não fazer nada em relação a isso, e que talvez seja mais fácil a curto prazo, ou você pode escolher mudar, que foi exatamente o que eu fiz. Eu escolhi mudar a minha realidade daquele momento. Então, foi aí que a gente foi, e aí, acho que é um ponto legal da gente falar. Dentre, eu acho que, de 6 meses, porque a gente começou em... Eu vou botar o story do nosso curso online, que foi a primeira aula que eu vi. Dentre essa primeira aula até fevereiro do outro ano, de 2021, eu descobri tudo que eu tava... Pra onde que tava indo o meu dinheiro. Então, pensa, em 6 meses, se você botar vezes 2.500, dá quanto? Ah, você vai me fazer conta assim ao vivo, não? Bota aí na tela quanto que deu. Então, esse valor, o que eu usei pra fazer? Meu processo de emagrecimento. Eu fui, pela primeira vez na vida, na dermatologista, que na verdade tudo começou por aí, né? Eu fui na dermatologista, eu fiz meu botox, essa cara, eu ia falar cara bonita aqui, mas aí é uma opinião pessoal, tá? Linda. Essa carinha aqui, tem tanta coisa. Tem lipo de papada, botox, preenchimento. Sabe que eu fico pensando nisso quando as pessoas falam que, nossa, você e Júnior são um casal tão lindo. Coitado do Henrique. Os filhos de vocês não são lindos. Eu falei assim, Ele meu nasce amor, sem a Hannah. tem tanto procedimentozinho aqui nesse... Não, tô brincando. Graças a Deus, por isso, inclusive. Então, foi aí. Quando eu descobri pra onde estava indo o meu dinheiro, eu falei, cara, eu escolho passar por esse processo e eu vou escolher a partir de hoje aonde eu vou gastar o dinheiro, aonde importa pra mim, que é a nossa metodologia. E falando sobre como sua consultora financeira, né? Inclusive, o disclaimer, é minha consultora financeira até hoje, tá? Eu não atendo mais. Hoje a gente já tem um time de consultoras, mas ela eu sou obrigada a atender. Meus 2 clientes, ela e o irmão dela. Sim. Que no caso, meu marido, que no caso são as finanças da minha casa, né? Mas aí, o legal que eu acho de falar dessa parte foi que no MVA, a estrutura que eu sempre pensei foi essa. A gente começa falando um pouco de mentalidade, que foi a primeira semana, depois a gente vem pro raio-x. E qual é a importância do raio-x financeiro? Porque se você nunca passou um momento ou alguns dias olhando o que está acontecendo dentro da sua conta, se você nunca olhou dentro da fatura do seu cartão de crédito, o que é alimentação, o que é delivery, o que é supermercado, você não sabe o que está acontecendo com as suas finanças. E enquanto você não fizer esse raio-x e você não encarar de frente, você não vai saber por onde começar. É como se você olhasse assim, que você tem uma teia muito grande, sabe? De uma lã, alguma coisa que uma tá confusão. Tá muito emaranhado. Isso. E que você não tem uma tesoura pra você simplesmente cortar no meio. Você precisa achar o início ali do fio pra você começar a puxar, e a partir do momento que você puxa, tudo vai sendo resolvido. E isso é o raio-x financeiro. Só que tem muita gente, já falaram isso comigo N vezes, Jaque, que as pessoas falam assim, Lara, eu comecei a fazer meu raio-x financeiro, você falou na rede social mesmo, às vezes nem dentro dos nossos cursos, porque dentro dos cursos eu falo primeiro de mentalidade, porque eu já sei, porque eu te pego na mentalidade, depois eu faço o raio-x financeiro. Que é o mais importante, né? Inclusive. Só que o ponto é, elas falam, eu comecei a fazer meu raio-x financeiro e na hora que eu vi que os meus gastos estavam muito acima da minha receita, eu parei. Eu parei por quê? Ah, não vou encarar isso não, porque dói, cara. Dói você descobrir que você estava gastando 2.000 e, cara, era um percentual muito grande do seu salário. Eu nunca vou esquecer este número. E o ponto é, esse gasto do delivery, que pra você, talvez no seu orçamento, é uma Shein, é uma Shopee, é um gasto com blusinha, é um gasto normalmente por hábito. E o que é o gasto por hábito? Gasto por hábito é todo aquele gasto que você gasta porque você está ali fazendo repetidamente aquele hábito. Se esse gasto fosse retirado da sua vida financeira, você não sofreria. Na verdade, você ficaria ainda mais feliz. A grande maioria dos clientes que gastam muito com delivery nossos aqui nas consultorias, eles falam, Lara, toda vez que chega aquele delivery gelado na minha casa, eu fico pé da vida, entendeu? Eu fico, Por quê? Porque eu queria ter uma comida gostosa, uma comida fresca. E às vezes você pode pagar alguém pra fazer a sua comida, cara. Que foi o que eu ela fiz. percebeu. Que foi o que eu fiz, Aí inclusive. o que você fez depois? Ações práticas. Vamos lá. Reduzimos os 2.500, você percebeu. Doeu reduzir os 2.500? Claro que não, né? Porque, pelo amor de Deus, eu
tava tentando já entrar nesse processo de emagrecimento, mas eu não sabia nem por onde, porque eu não sabia nem porquê, da onde, é aquele ponto. Eu não sei de onde tá indo meu dinheiro, eu não sei porque que eu tô engordando, aí eu descobri, né, da onde tava indo e porque que eu tava engordando. Então, foi aí que eu comecei, eu falei, cara, a partir de hoje, eu me recuso a gastar R$2.500 com delivery. E não é problema ter o delivery se ele for planejado, se ele for uma coisa importante. Só que ele era exatamente eu mereço, eu trabalhei demais, eu não sei o quê, por falta de planejamento, tanto financeiro e tanto também da rotina, que também é um papo bom pra gente levar. Vai fazer só um episódio, só um episódio de rotina, que eu amo falar sobre isso. Então, foi aí que eu fiz. Eu peguei esses R$2.500 e falei, cara, quanto que é uma faxineira de 15 em 15 dias? Porque se tem uma coisa que eu odeio, é lavar vaso sanitário. Ai, gente, eu também. Isso foi um combinado que eu fiz com o Júnior desde o início. Eu fazia toda a comida de é. casa, eu organizava a casa e tudo mais. Mas a limpeza da casa, a gente... Não, então. E aí eu tinha verdadeiro pavor. E toda vez que eu limpava o vaso, eu falei, cara, olha quanto eu ganho. Por que que não tem ninguém pra fazer isso por mim? E aí com esses R$2.500 eu paguei de 15 em 15 dias pra fazer a comida, de 15 em 15 dias pra limpar a minha casa e comprar minha comida do mês, fazer minha comida e ainda sobrou dinheiro. Aí, com essa sobra de dinheiro, eu comecei a investir dinheiro, guardar mesmo no investimento, na XP, porque eu não tinha nem eu esqueci de falar isso, nem R$1 guardado. Nenhum real guardado. E aí, bati muito rápido, R$10.000 guardados na XP. E aí, tudo isso foi um processo. E o legal aqui também de falar, que muitas vezes acontece com os nossos clientes, acho que sempre, as finanças são um ponto de partida. Sabe por quê? Porque às vezes você gasta muito tempo pensando no seu financeiro, que aí você não tem tempo de pensar em outras coisas. Então, é um ponto de partida que você começa a organizar a sua casa, a organizar alguma outra coisa, porque você deixa de gastar tempo pensando naquilo, porque tá resolvido, que é o buraco energético, também é um bom podcast de falar. Tem muitos assuntos pra gente falar. Já pode deixar, inclusive, temas aqui embaixo de que vocês querem que a gente fale. Então, eu acho que é isso, é o ponto de partida, foi ponto de partida de virada da minha vida. Eu costumo dizer... Ah, que lindo! Agora que eu tô percebendo, o ponto de virada da sua vida fui eu. É verdade. Eu tô meio tonta, gente. Normal. Mas olha aqui, sabe o que eu acho interessante a gente falar? Que a organização financeira, ela é um pilar da sua vida. E quando você organiza as suas finanças, tudo flui. Porque às vezes o problema que você tem é que você não tá conseguindo emagrecer. E você precisa de uma ajuda de alguém pra te mentorar, pra te direcionar. Bianca está aqui atrás das câmeras e ela se identificou. Às vezes o problema que você tem é um problema que você precisa de um relacionamento. Você quer um relacionamento. Só que você não tem dinheiro nem para ir nos lugares que você vai fazer um networking, que você vai conhecer pessoas. Talvez o problema da sua vida é que realmente você não tem tempo. E o que você precisa fazer para você comprar tempo? É talvez você delegar tarefas pagar para outras pessoas fazerem. Pagar para outras pessoas fazerem, exatamente. E tudo isso parte da organização financeira. Se você está com muitos problemas na sua vida e você não sabe por onde começar, comece pelas suas finanças. E comece aqui pela LM, obviamente, que a gente tem do curso online até toda a nossa grade de consultorias que atende. Quem está começando ali ganha até R$5.000, quem ganha de 5 a 15, quem ganha acima de 20, quem ganha acima de R$30.000. 50, 100. Então, nós temos um plano individual para cada tipo de pessoa. A gente vai deixar o QR Code aqui na tela. Obviamente, o marketing vai deixar esse linkzinho, né? Para agora, Jéssica Neia. Se você quer viver exatamente isso que a Jaque viveu, que eu vivi, isso é real, que o nosso time vive, nossos clientes vivem. Clica no QR Code aqui na tela, você vai ser direcionado para um formulário, você vai colocar seus dados ali, nosso time comercial vai entrar em contato com você e você vai ganhar, querendo ou não, uma mentoria ali gratuita, porque essa primeira reunião, essa primeira call, ela é gratuita e você vai ter um norte. Eu te garanto que você sai dessa reunião tendo um norte. Vem, você não tem nada a perder, na verdade, você vai ter muito a ganhar. Mas seguindo aqui, quais foram os maiores ganhos, assim, o que você conseguiu realizar depois que você fez o raio-x financeiro, encarou de tudo, assim, de frente, e você chegou... A melhor coisa da organização financeira, posso falar o que foi? Meu Deus! Ter realizado o sonho de fazer a minha plástica. Esse é o sonho. Esse é o sonho de muitas mulheres. Eu acho que é o sonho da grande parte das mulheres. Cara, o dia que eu olho todo dia... Né, meu Deus... O que você vai falar? Eu olho todo dia pra ele, eu falo, graças a Deus da minha organização financeira. Porque, assim, olha só, o ponto de partida. Ter alguém pra limpar minha casa, ter minha autoestima de volta, ter feito minha lipo de papada. E isso são pontinhos pequenos que
na trajetória inteira fazem uma grande diferença. E principalmente a liberdade de poder empreender. Quando surgiu a oportunidade, a gente pode até ir pra lá já, né? Mas aí o ponto foi que a Jaque conseguiu. Começou Ai, viajei pra caramba. Foram bullet points, assim. Porque você começou... Primeiro com a Dermato. Primeiro você foi na Dermato. Aí eu fiz o Botox. E aí você começou a usar uns cremes no rosto. Isso. Você começou a tirar um pouco a espinha. Peraí, tô gata. Isso. Aí a segunda foi a lipo de papada. papada. Aí depois que eu fiz a lipo de papada, eu falei, vou consertar daqui pra baixo. Aí eu comecei o processo de emagrecimento. E no processo de emagrecimento, eu tenho inclusive, esse número hoje. Eu gastei 12 mil reais. E por que eu tenho esse número? Porque eu tenho planejamento financeiro. Tem que fazer um planejamento financeiro. Então, e foi assim, um gasto muito bem feito. Eu tomei os remédios, eu fiz terapia. Nossa, até a terapia. Até a terapia entrou nisso verdade, tudo. no planejamento financeiro. Foi um boom, viagem. Assim. Isso a gente tá falando de 2020 até 2021. Isso. Final de 21. E, obviamente, bati a minha meta dos meus 100... a minha primeira meta financeira de 100 mil reais investido na XP. Do 0 aos 100 mil. Fazendo tudo isso. Sabe por quê? Eu ia falar agora. Sabe por quê? Porque é o que eu falo do ponto de partida. Às vezes, a Lara tem um jeito... Como é aqui da benção? Você fala da mão e joga? É legal, eu gosto. Porque às vezes... Não, mas faz com a dancinha da mão. Calma, dancinha da... Meu Deus, a dancinha da mão. É porque, às vezes, eu costumo dizer para os nossos clientes que Deus, ele tá ali com as suas bênçãos. Ele tá ali com aquele crescimento que você tanto pede. Ele tá ali com os outros clientes que você pede. Todo dia você ora e fala assim, Senhor, me manda mais clientes. Senhor, me manda mais faturamento aqui na minha empresa. Manda mais dinheiro. Deus tá ali com essas bênçãos segurando, né? Só que se ele mandar essas bênçãos pra sua vida agora do jeito que ela tá desorganizada, talvez essa bênção vai virar uma maldição, porque você não vai saber como lidar com isso. Então, qual é o ponto? Quando você se organiza, quando você começa a caminhar, o caminho vai aparecendo, você controla as suas finanças, a bênção, ela pode chegar, porque essa bênção vai ser realmente uma bênção. Faz uma reflexão aí agora. Será que se Deus mandasse o faturamento que você quer ou o número de clientes que você tanto pede a Ele, você estaria pronto para poder encarar isso? Sua empresa estaria pronta? Ou não? Ou isso viraria um grande problema para você? Esse é o ponto que a gente tem que pensar. E na trajetória da Jaque, você se organizou, reduziu os gastos e aí começaram... Em menos de um ano, eu fiz tudo isso que eu já falei. E aí, o que aconteceu? As pessoas que estavam me devendo dinheiro há, 4, 3 anos, muitos anos. Já tinha até esquecido, né? Não, eu já tinha até perdoado. Eu fui com Deus, eu falei, Deus que faça Perdoa justiça. essa dívida. É isso aí. E eu falei, beleza, comecei a receber essas dívidas. Caíram na minha conta, assim, ó, Pix. Na época não tinha Pix, né? TED. Você começou a receber PLR também? PLR. Comecei, eu não recebia na empresa, já ganhava muito bem. E aí eu fiquei imaginando, se tivesse começado o PLR antes, eu teria gasto tudo com delivery. Ô, tristeza! E aí, graças a Deus. O trauma do delivery. Nossa, que ódio. Até hoje eu tenho ódio de delivery. Ontem a gente saiu pra jantar e eu falei, eu não vou pagar. Não, ela falou assim, eu não tenho orçamento. Não tenho mesmo. Aí tava eu, ela e Júnior, né? Meu marido, né? Aí eu, ela e Júnior. Vamos falar de marido de Júnior e João Carlinhos aqui no podcast? Depende, se a gente tá com raiva ou tá de boa. Acho que Júnior tá de boa. A gente tá... Não, mas João Carlinhos tá quando tá brigando? Não, na verdade, João Carlinhos quando você tá falando do casamento. Fofinho. Aí, ó, um ponto de aqui, ó. Desconexão, vai. Mas aí, nós três dentro do carro, né? Aí eu falei assim, aí o Júnior falou, vamos comer uma carninha? Não, eu falei, me deixa em casa. Me deixa em casa. Aí eu falei assim, aí o Júnior, vamos comer uma carninha? Aí o Júnior, aí a Jaque, não tem orçamento esse mês. Aí o Júnior, a Lara tem. Aí eu, que isso? Que as nossas finanças são juntas, né? Inclusive, outro tema de podcast pra trazer o Júnior aqui pra gente falar de como a gente faz nossa organização financeira. O Júnior vai ser intimado a vir aqui. Ai, não pode bater na mesa, é das regras. Mas então, começamos com a organização financeira, vocês conseguiram entender. Aí, nesse ponto, a gente chega aqui em 2020, o final de 21 ali pra início de 22. Eu estava já com muitas consultorias acontecendo, curso online. Eu já tinha faturado meus primeiros 100 mil reais, o 6 em 7, né, que chama no mercado, que foi no início de 21. 6 em 7 são 6 dígitos em 7 dias. São 100 mil reais em 7 dias de carrinho ou aberto, mais, né, de venda. Acima de 100 mil reais. E aí eu tinha batido os meus primeiros 6 em 7 sozinha. Eu tava com uma equipe de marketing externa. É um outro assunto, foi um meio traumático esse lançamento pra mim. Eu lembro. Mas, eu também estava nesse lançamento. E nós éramos amigas. Aí, nesse momento, a gente foi ficando amigas. E aí, eu contei pra Jaque, eu lembro que... eu falei com ela assim, falei, Jaque, cara, tá muito traumático e tal. Sem entrar muito no que aconteceu, mas eu falei, cara, bicho, eu não aguento mais, eu só quero que isso passe. Aí, eu lembro que você me mandava mensagem todo dia de manhã, menos um dia. Não, menos um dia. Menos 5 dias. Faltam 5 dias pro lançamento. Faltam 4 dias. Faltam 3 dias. Eu lembro que todo dia vai dar certo. Aí eu lembro que quando eu a bati... foto do champanhe. Eu te mandei a foto do champanhe. Bota a foto do champanhe. O VV clicou.
E assim, já que já tava participando muito mais da minha vida, nós estávamos mesmo Aí a gente com começou uma a virar amizade. amiga, né? A gente Lógico que essa mulher me deixou rica, eu falei, vou colar nela aqui, ó. Vambora até o fim. E a gente ficou mesmo, além de cunhadas, nós fomos ficando amigas. E aí veio o segundo ponto de conexão, né? Que tudo começou com organização financeira e o segundo ponto de conexão foi o propósito. Eu comecei tudo isso aqui por causa do propósito e aí eu já tava ganhando muito bem, achando que eu tava rica, milionária, que eu tinha vencido na vida e tudo mais, tá tudo bem. Aí quando a minha rotina estava ali ajustada, alinhada, tudo certo, que meu querido marido, Mr. Zona de Desconforto, Júnior Martinelli, João Carlinhos para os mais íntimos, ele chegou pra mim e falou assim: meu amor, tá tudo certo, tá tudo bem, mas Deus te deu um dom e você tá desperdiçando esse dom ficando dentro de casa, atendendo o número de clientes que você consegue atender. Você precisa construir uma empresa, montar um time para você conseguir levar essa metodologia para mais gente. Eita. E naquele momento, o que veio na minha cabeça foi time, gestão, finanças, Júnior, meu contabilidade. Com certeza. Cara, minha rotina, gente, tava tão tranquila, assim. Realmente, eu tava ganhando mais de 20 mil reais por mês. Tava fazendo ali mais de 20 mil reais por mês. Conseguindo investir todo mês. Tava tranquila. E meu custo fixo era o meu CRM, que é o que a gente usa até hoje. E as canecas que eu mandava pro cliente, que eu mandava fazer uma canequinha, que era o meu marketing. Meu custo era R$1.000 por mês. Isso é legal de falar da canequinha do marketing. Lá atrás, voltando um pouquinho, né? Presta atenção que pode ser uma coisa pra você começar. Acho que é legal da gente ir botando isso. Normalmente, quando a gente começa, a gente não sabe como fazer o marketing. Então, é muito difícil de você falar com as pessoas quem é seu cliente e tudo mais. E aí, eu pensei lá atrás, falei assim, como que eu vou ter clientes não só da rede social, mas também clientes de indicação? Aí, eu peguei essa frase aqui, ó, a vida é muito mais só trabalhar pra pagar boletos, estampei ela em uma caneca, mandei fazer umas canecas. Bota a foto da caneca. Foram 30, eu lembro que era, acho que, se eu não me engano, eu gastava R$30 por caneca. Aí, eu fui na papelaria mesmo, comprei uma sacola bonitinha ou uma caixa quando eu mandava por correio e mandava isso para casa dos clientes. Aí qual era a minha estratégia? Eu mandando isso para casa dele, quando chegasse ele ia querer postar, porque é uma frase legal, a gente gosta de postar. Quando o cliente postava, eu repostava. E o que acontecia? As pessoas que estavam ali querendo fechar consultoria comigo, mas não fechavam. Na hora que elas viam a pessoa, elas iam no direct da pessoa, se elas conheciam ou não. Ei, você tá fazendo consultoria com a Lara Martinelli? E aí, como é que é? Ela é boa mesmo? E aí, gente, eu atendia muito bem, que não adianta nada você ter um bom marketing se você não tem um bom atendimento. Nossa, tá aí um ponto pra você parar e anotar isso agora, tá? Não tem como. Aí, como eu atendia muito bem, os clientes, eles falavam, não, maravilhoso e tal, mudou minha vida financeira. Aí o cliente vinha da indicação e tinha validação nisso. Os próprios clientes faziam propaganda pra mim. Essa foi a forma que eu comecei a crescer. E nessa época, em 2021, assim, muita gente vinha de rede social, sim, só que muita gente vinha de indicação. Que um cliente hoje, né? tinha a vida transformada, queria outro. Aí Júnior me falou isso. Aí eu comecei um processo, assim como quando eu comecei a LM, de jejum e oração. E toda vez que eu perguntava pra Deus, Deus falava comigo. É isso mesmo, é montar a equipe, é montar o time. E eu falava assim, não, Deus, me dá uma outra resposta. Porque eu tenho uma relação assim com Deus, né? Eu ali, papai do céu. E eu não consigo falar de empreendedorismo sem falar de Deus, porque em todas as fases da minha jornada empreendedora, Deus estava ali dando essas respostas, mostrando o caminho. E o ponto era que eu falava assim, Senhor, se for para ser, que eu abra a Bíblia agora e que tenha uma palavra para eu abrir a empresa. Aí eu abria, tinha uma palavra assim, de multiplicação, de crescimento. Eu falei, não, Senhor, peraí, essa ainda não é a resposta. Essa também talvez não seja aqui, ó. Que eu quero. Coloca uma pessoa para falar comigo. Aí chegava alguém e falava, mas Lara, você precisa crescer isso e tal. Eu falava, ai, Senhor. Mas não é essa a resposta que eu quero. Porque o pensamento que passava na minha cabeça, e talvez, se você tá nessa fase, de você sair ali mesmo, de você sozinho, dentro de casa, e você ter uma empresa, você ter um time, o pensamento que vinha era, como eu vou dar conta? Porque, normalmente, quando a gente sonha grande, a gente sonha, mas você projeta que a pessoa que vai ter aquele sonho, que vai ter que ter a responsabilidade daquele sonho, é a mesma pessoa que você é hoje. Com o conhecimento que você tem hoje. O conhecimento que você tem hoje. Só que a realidade é que, no caminho, você vai se tornando uma pessoa maior e melhor, porque você vai tendo mais conhecimento, você vai adquirindo mais conhecimento. E aí, foi nessa jornada que eu tomei a decisão de, mesmo sem saber, assim, abrir o escritório,
Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Aí a gente veio visitar as salas, achamos uma sala, a gente já queria investir na pessoa física mesmo em uma sala, então compramos uma sala, eu e Júnior, e tá, vou montar um time. Eu tinha espaço para 6 colaboradores. Só que time? O que eu vou fazer? Aí entra essa questão do propósito de Dona Jaqueline. O propósito e começa também, além do propósito, o desejo de querer mais. Como eu falei, realmente as minhas finanças foram um ponto de partida de tudo na minha vida. E a gente tem uma frase que eu espero que você leve pro seu coração, que às vezes você tem que abrir mão do bom para ter o ótimo. Então, eu comecei a pensar na minha área profissional. Eu trabalhava numa ótima empresa, que inclusive está aí até hoje, que é a empresa que o Júnior é CEO. E aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu trabalho muito bem aqui, mas eu não estava vendo mais o que eu poderia agregar mesmo para a empresa. Pessoalmente falando, que eu cheguei meio que no meu limite de onde eu conseguiria ir. Eu falei, como que eu consigo fazer isso? Aí chamamos o senhor Zona de Desconforto. Falei, Júnior, quero pagar a sua hora. Custou R$70 a hora dele, porque era um almoço no Major? No Major. E eu falei, vamos almoçar comigo, porque eu preciso de ajuda, o que eu faço? E aí eu chamei o querido e falei, Júnior, o que eu faço da minha vida? Porque, com toda a humildade, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa espontânea, eu gosto, tô gostando... Já tava gata, entendeu? Nossa, mas muito menos do que... Eu ia falar muito menos do que eu sou hoje. Nossa! Meu Deus, mas olha, tá, vamos lá. Ou você precisa ser simpática, como é que é? Na vida, você precisa ser duas coisas. Ou humilde ou simpática. Como humilde é muito difícil, tente ser muito simpática. Gostou? Então, eu tava lá... Volta pro almoço. Voltando pro almoço. Eu e o Júlio, a gente sentou e foi almoçar. E eu perguntei pra ele, Júnior, o que eu faço da minha vida? Ele, cara, ó, aqui você tá numa empresa muito boa, etc. Beleza, mas realmente aqui é o que você vai conseguir fazer. Só que eu queria mais. Eu queria fazer diferença, além da minha vida, na vida de outras pessoas também. E eu sempre gostei muito de marketing, mesmo sem saber nada de marketing. Eu sempre tive esse contato muito grande. Então, eu falei, Júnior, o que eu faço? Aí, de várias ideias, ele olhou pra mim e falou bem assim, Jaque, tem uma coisa que eu acho que vai dar muito certo. Era o boom do curso online na época, né? Que hoje, não sei se você sabe, é muito mais difícil vender um curso online. Inclusive, graças a Deus por isso, porque a régua aumentou e amém, só fica realmente quem é bom. Já militei, tá vendo? Né? Sempre. E aí, eu cheguei pra ele e falei assim, beleza, e como? Aí ele falou assim, olha, tem essas 4 pessoas aqui que eu sei que são boas, dá uma olhada, se inscreve nesses cursos. O Júnior, ele é muito curioso. Então, verdade. ele... De tudo. De tudo. Qualquer coisa que você sentar pra conversar com o Júnior, ele vai saber. Ele sabe falar com você sobre avião, ele sabe falar com você sobre relógio, ele sabe falar com você sobre marketing. Sobre carrinho de bebê. Sobre carrinho de bebê, agora que ele teve que estudar, né? Então, ele é curioso mesmo. E isso, eu acho que isso é uma grande característica para quem empreende. Ah, com certeza. Que você precisa ser curioso de você conhecer, você ter repertório, não só daquilo que você faz, mas daquilo que você ainda talvez quer fazer, talvez é uma conversa que você vai ter com o cliente. Então, ele sempre viu, e eu falo também que no Júnior, que o dom dele, o meu dom ele é a comunicação. Você tem muito da criatividade, é um negócio muito aflorado. O Júnior, ele tem visão. Então, essa visão dele é de, o mercado tá indo para lá, faz isso aqui, isso aqui, vai. Eu falo que ele tinha que, depois, né? Depois que ele aposentar daqui a alguns anos, eu falo que ele tinha que mentorar as pessoas. Que foi exatamente isso que ele fez com você. Foi o que eu comprei. E foi o que ele fez comigo também, né? Eu comprei a hora dele por R$70. Não vale, coitado. Nem 10 minutos dele, mas tá bom. E aí eu cheguei pra ele e falei, ele me mostrou umas 4 pessoas ali e falou, dá uma olhadinha nisso aqui, vamos ver. E comecei a movimentar. Mas aí, ponto que a gente fala sempre. Quando você vê um problema, que não era um problema na minha vida, eu ganhava muito bem, trabalhava numa empresa boa, uma empresa grande, já tinha acho que 60 funcionários, onde eu comandava, assim, a parte de... Já que comandava todo o financeiro. Eu era controller da empresa, financeiro e administrativo. Então, eu falei bem assim, beleza, e o que eu vou fazer? Ou eu vou chorar e vou ficar reclamando pra vida inteira, de que eu não quero, de como que eu vou fazer, ou eu vou, novamente, entrar em movimento e mudar. E foi aí que eu entrei em movimento. E aí eu comecei a ver esses cursos gratuitos, que inclusive são muito bons. Tem muito curso gratuito, que, inclusive os nossos que a gente faz, que são melhores do que muitos cursos pagos que eu conheço por aí. E aí eu comecei por isso. E nesse processo de começar, as coisas elas vão acontecendo, porque o universo, Deus, o que você quiser achar que movimenta a seu favor. E aí eu chamei a querida pra almoçar, no mesmo restaurante que eu chamei o Júnior pra almoçar. E aí, eu, conversando como amiga mesmo. Aí eu desabafando com a Lara, falando o que eu queria, falando o que eu pensava. E ela também, falando das dificuldades que você estava enfrentando no empreendedorismo sozinha. Porque isso é um ponto legal, inclusive, da gente falar algum dia.
Mas nesse momento, o que passava na minha cabeça? Eu tô montando um escritório, a gente já tava na fase de construir o escritório aqui, o primeiro escritório que a gente teve, né? E aí, eu pensava assim, cara, não tem como eu delegar a função de consultora financeira, porque ninguém faz aquilo que eu faço. Calma, que a gente vai quebrar esse mito já já. Mas muitos empreendedores, muitos profissionais liberais, principalmente, médicos, cabeleireiros, autônomos, maquiadores, falam assim, não, o jeito que eu presto o serviço, isso aqui que eu faço, ninguém faz. Eu também pensava assim. Calma que a gente já vai quebrar esse mito. Mas nesse momento, como eu pensava assim, eu falei assim, cara, eu tenho espaço para 6 colaboradores. Como que eu vou fazer para crescer a LM? Eu preciso vender mais cursos online. Porque se eu sou a única fonte de receita e eu consigo atender, sei lá, nessa época eu já atendi uns 30 clientes por mês. Eu consigo atender porque aí já tinha estrutura, já tinha alguém. Financeiro, né? Eu tinha uma pessoa no administrativo que mandava os presentes para cliente. Contrato. Fazia toda a parte operacional. Aí eu pensava assim, o que é o que eu posso delegar e como que eu monto um time para eu poder crescer? Aí, nessa época, o time que eu montei foi uma pessoa no administrativo, que era para quem eu delegava tudo aquilo que eu fazia de operacional, vendia consultoria, a venda era comigo, ela entrava ali mandando contrato para o cliente, emissão de nota. fazendo emissão de nota, tudo desde zero. Gente, de zero. Eu comecei, assim, agindo sempre com visão de futuro e visão de um futuro muito grande. Então, desde que eu comecei, eu tinha separação de pessoa física e jurídica. Nossa. Desde que eu comecei, eu tinha um CRM. Para quem não sabe o que é um CRM, é aquele relacionamento com o cliente, de você conseguir. Você tem um lead, né? Uma pessoa que chegou com interesse no seu produto, e aí você vai conversando com ele, você vai fazendo a reunião comercial. Caminho do lead. Até ele virar um cliente, depois que ele vira um cliente. Como que eu vou acompanhar todo esse processo? Então, eu tinha tudo isso muito bem estruturado e tinha uma pessoa do administrativo para fazer isso. E aí, o que eu pensei? Vou montar um time de marketing, uma editora de vídeo própria, porque eu sabia que o core do meu negócio, a parte mais importante, era o marketing. Porque quanto mais gente me conhecesse, mais gente compraria de mim. E aí, nisso, eu venderia muito mais e era uma escada, uma roda, uma bola de neve do bem que aconteceria. Só que aí eu vou contratar uma editora de vídeo, beleza, eu vou contratar uma designer para fazer as peças, os materiais. E aí, quem vai comandar essa galera? Quem vai pensar Quem vai pensar nisso tudo? Porque se eu vendo minha hora ainda, porque nessa época eu ainda atendia muita consultoria. Nessa época não, até ano passado. Eu que atendia muita gente. Então, se eu vendo minha hora, como que eu vou liderar essa galera do marketing? E nessa conversa que a gente teve, eu tive a ideia. Eu falei, cara, a Jaque seria a pessoa ideal. Mas assim, eu não tinha como apresentar isso pra ela, porque eu tinha certeza que ela ia falar não. E eu não sabia o que era um CTA, que inclusive, se você não sabe o que é Call to Action. Aquele comenta aqui. Inclusive, já posso fazer um CTA aqui agora. A gente tá em várias plataformas, não sei qual que você está escutando. A que você estiver escutando, por obséquio, pare agora, pega o seu dedinho, é de graça. Tá? Eu tô aqui suando. Eu tô aqui suando pra gravar isso. Eu não tô acostumada a gravar isso, tá entendendo? Eu tô aqui me esforçando. Por favor, retribui esse esforço. Retribui esse esforço. Comenta, compartilha, posta foto, marca a gente. E por aí vai. Ó. Tirar o foto. E aí, foi nesse processo que eu comecei, sem saber o CTA, e a gente começou a conversar nesse mesmo lugar do restaurante. Raio-X da Jaque nessa época. Ela ganhava muito bem, já tinha os primeiros 100 mil reais, já tinha juntado os primeiros 100 mil reais. Já tinha conseguido viajar, você tinha ido pra Dubai, tinha feito algumas coisas, né? Acho que faltava só a última lipo, né? Que faltava a lipo, que você fez logo em 2022, né? Foi logo em 2022, no início, logo que a gente começou. E eu tava começando esse escritório novo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu iPad e fiz um desenho. Eu coloquei LM no meio e desenhei as ideias de produto que eu tinha, todas as ideias de tudo que eu tinha, de cursos pra gente lançar, perpétuo, que na época a gente nem falava de perpétuo, né? Não, eu nem lembro. Era um curso que ia vender todo dia, era um outro negócio que ia vender evento. Aqui, era evento, é isso. Aí eu desenhei como se fosse, assim, um mapa não foi mental. Design, gente, porque eu não tinha contratado ainda o escritório. Muito bem feito. O escritório ainda estava em reforma. Eu desenhei um mapa mental mesmo, assim, do que eu penso pra LM. E aí já apresentou numa TV. Já apresento, falando aqui pra vocês, desde sempre, eu sempre tive o sonho grande, a visão de que eu queria ter uma empresa que valeria 100 milhões de reais. Como que a gente vai construir essa empresa que vale 100 milhões de reais? Assim, com esses produtos, essa fonte de receita e tal. Desenhei tudo, montei um mapa mental. Fui um dia pra casa da Jaqueline. Não, foi na sua casa. Eu que fui na sua casa. É porque hoje é a sua casa, né? É porque eu tô na mente. Entendi. Que é a sua casa. Na época onde eu moro hoje, era onde ela morava. Era onde eu morava. Aí cheguei lá e falei assim, Jaqueline, eu fiz um pitch, gente. Um pitch, eu fiz uma apresentação pra ela. Ficou em pezinha, falou, mostrou, e eu não entendendo nada. A Jaqueline olhando assim, ó.
Fingindo tava entendendo. Aí eu aqui, ó, a LM é isso aqui. A minha ideia é fazer isso. Eu já consegui fazer sozinha. Isso aqui, eu tenho um faturamento de tanto. Mas juntas nós vamos conseguir fazer isso. Aí vendi o sonho primeiro, né? Eu sou vendedora, né, gente? Vendi o sonho. Aí a Jaqueline, Fingindo tava entendendo. Aí logo depois eu falei, e aí, gostou? Aí ela, gostei e tal, não sei o quê. Falei assim, mas a gente tem um porém. Eu sabia qual era o salário dela, né? E eu falei assim, a tristeza, tá vendo? Ser consultora financeira, que ela me tinha nas mãos. Eu falei, cara, eu não consigo pagar seu salário. Eu não consigo, porque eu não tenho faturamento suficiente pra isso. Mas eu tenho aqui um plano de que muito em breve nós vamos ter. O que eu consigo fazer por você? Parece que veio um pitch bom, né? Vamos abaixar. O que eu consigo fazer? Vamos abaixar um pouquinho o seu salário. Não é coisa pouca. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, eu consigo pagar metade do seu salário. Coisa pouca. Suave. Eu consigo pagar metade do seu salário, mas eu consigo te dar X% da empresa. E essa empresa aqui, quando você tiver tantos anos, ela vai valer tanto. É isso que você tem na conta. E tal, nananã. Aí agora conte pra gente o que passou. O que passa na cabeça dela? É uma trend, pra quem não sabe, tá? Aí eu olhei. Falei bem assim, primeira pergunta que eu fiz, eu falei bem assim, fingindo que tava acreditando, não, que tava entendendo tudo, acreditando eu tava. Você acha que isso vai dar certo? Eu falei, eu tenho certeza. Gente, tem um negócio que eu sempre tive certeza, foi nessa LM aqui, ó. Em nome de Jesus, não pode bater na mesa, a Bianca tá doida aqui atrás. Mas eu me empolguei, porque eu sempre tive muita certeza que isso aqui ia dar certo, gente. Amém. Aí eu falei, você tem certeza? Falou, tenho certeza. Aí, na minha cabeça, eu tava bem assim. O mundo de Jaqueline. O mundo de Jaqueline, como funcionou? Primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, se essa mulher aqui me deixou rica com a consultoria financeira, você acha que eu não vou ser sócia dela? Me deixar muito mais, e ainda melhor, deixar muito mais gente rica no meio do caminho. Falei, vambora. Mas você só conseguiu falar vambora, por quê? Fiz uma continha básica. Eu tinha meus 100 mil reais, que era o que eu tinha, dividi por 12 e pensei bem assim, isso aqui é o que eu posso gastar se tudo der errado por mês durante um ano. Então, eu já tinha, além do salário, eu complementei para chegar no meu salário atual. Falei, beleza, isso aqui eu tenho um ano, então vambora. Porque eu tinha reserva financeira. Tá vendo que a reserva Quem financeira diria? não é só pra um problema que você vai ter na sua vida. A reserva financeira também é pra você poder ir pra uma Te oportunidade. dá liberdade de escolha. Liberdade, o dinheiro te traz liberdade de escolha. Exato. Isso é uma coisa muito real. E ele me traz essa liberdade de escolha até hoje. É verdade. Graças a Deus. E nossa, é pesado. Aí a gente chega no ponto de 2022, onde abrimos o escritório. Eu investi nessa mulher na planta, literalmente. Investi Porque na planta. aqui tudo era mato. Tudo era mato aqui, tava na Bota planta a foto. mesmo. Tava na planta mesmo. E aí a gente começou o primeiro escritório juntas. A Jaque tocou. Eu tinha uma viagem marcada e tinha a obra, e a Jaque tocou a obra, tocou tudo isso e tal. Aí nós fizemos a contratação. Os primeiros funcionários que a gente teve foi o administrativo, a editora de vídeo e a designer. Foi. Eu e você. Eram 5 pessoas. Eu ainda era, ali em 2022, 100% da renda do escritório, vamos dizer assim. O marketing trazia o lead, eu ainda que fazia venda, convertia, fazia as reuniões de venda e eu que atendia. Só que aí nisso a gente já começou a fazer, em 2022 mesmo, a gente fez o primeiro lançamento juntas. Sem saber nada. Porque a gente não tinha dinheiro para comprar o curso online. A gente já faturava um negócio que ficava ali. Obviamente, o empreendedorismo, no início, ele é isso. E lá no início, eu ainda tive algum capital da minha família, né? Meu e Júnior, pra poder colocar, mas nessa época ele já não colocava nada mais. Você acha que ele Então, é zona de desconforto mesmo? Porque também se ele ficasse botando dinheiro, as queridas aqui não iam fazer nada, né? Gente, a gente era receita que recebe do cliente e vamos lá e tem que comprar isso aqui. Aí a gente falou, cara, não vamos comprar nenhum curso online, vamos lançar modelando. E aí Novamente em 2022 modelando. a gente fez o primeiro 6 em 7 também juntas, né? Fez. Não, aí bom lembrar que a gente fez tudo que a gente fez nesse primeiro curso online juntas, a gente comprou a câmera, comprou o curso de fazer A gente fez os 100 mil reais ali. Na época, a gente não aumentou nosso salário, não tirou nada. Era salário fixo, nós duas ali, as duas com salário fixo. E aí a gente foi. Aí eu tava em Nova York nessa época, né? Fazendo intercâmbio, que era um gasto meu e do Júnior. Eu até gosto muito de falar isso, porque as realizações que às vezes vocês me veem ali, a Lara foi pra Maldivas, a Lara foi pra isso. Cara, nada disso é dinheiro daqui de dentro da LM. Nada disso. Isso Nossa é frase. o dinheiro da minha família, porque primeiro a empresa fica rica e só depois o empresário fica. Então, isso é o dinheiro ali que é da construção da minha família, que eu quero dizer, eu e meu marido, tá, gente? Também que foi tudo construído, quando a gente contar nossa história, vocês vão ver que foi tudo construído do zero. Mas o ponto é,
tudo que a gente fazia de receita ficava dentro da empresa. Aí compramos a primeira câmera, aí compramos os primeiros computadores, compramos um primeiro microfone. Softbox. Softbox. Pra gravar melhor. A gente foi comprando as coisas aos poucos, porque a gente queria ter um material interno. Só que antes mesmo da gente conseguir comprar, fazia já as captações, lembra do Hugo lá, que a gente alugava? Nossa, foi sim. antes um pouquinho de você, que eu ia e fazia com um editor de vídeo, com a pessoa que fazia captação, né, videomaker, e fazia tudo isso. E isso, não ter os equipamentos, não era um impedimento. Perfeito. Só que na hora que o dinheiro entrou, a gente não pegou as duas doidas e vamos lá, vamos aumentar salário. Metade seu e vambora. Nada disso, tudo ficava dentro da empresa. E foi em 2022 que a gente comprou bastante coisa. Aí a gente chegou em 2023, que foi quando a nossa mente mesmo abriu pro mundo do equity. Pro mundo de que, cara, a gente pode montar uma empresa, essa empresa pode ter recorrência, essa empresa pode ter produtos com LTV muito alto ali, muito bom, e a gente pode vender um pedaço dessa empresa para o investidor, a gente pode fazer isso ao longo do tempo. E aí, aquele plano e aquela visão de ter uma empresa que vale 100 milhões de reais, aquilo começou a tomar mais forma. Ficou palpável. E tudo isso com investimento na gente. O curso, a mentoria que a gente fez nessa época, que abriu a nossa mente para o equity, ele custou, se eu não me engano, 12 mil reais. Isso aí, 12. Por pessoa. Que era 16, aí foi 12 mil por pessoa. Nós duas fomos, fizemos o curso. Aí, peraí, existe um mundo diferente. Mas eu lembro que a gente até ficou meio surtada, né? Ficou porque a gente meio surtada. teve que realmente... E aí é legal falar de empreendedorismo, porque as pessoas às vezes acham também que a gente não tem alguns pontos que a gente fala, meu Deus, e agora? E agora? É isso aqui que eu tenho que fazer? Então vamos fazer e vamos aprendendo a fazer. Os leves surtos. Tudo começou ali dentro de casa, depois, peraí, eu preciso de mais gente, eu preciso dividir para multiplicar, porque talvez um outro ponto que eu não falei também de quando eu te chamei para ser sócia, tem muita gente que não quer chamar ninguém para ser sócio, porque não, eu quero tudo para mim. Porque o salário que eu tava pagando, ela tava recebendo, né, que não era eu que tava pagando, mas o salário que ela tava recebendo poderia ficar 100% para mim. Só que como que eu ia crescer? O crescimento, ele veio porque nós unimos as nossas forças. E, às vezes, você fica ali querendo ser dono 100% de uma torta pequena, sendo que você pode ser dono de um pedaço de uma torta muito maior. Mas sociedade é igual casamento. Se você não tá pronto, não entra. Tem uma grande psicóloga que ela fala, ou você se casa ou você se caga. Verdade. Entendeu? Então, assim... Sociedade é igual casamento. Se você tem um sócio ali que os valores dele estão diferentes dos seus, se você tem uma pessoa, né, na sua vida, os valores são diferentes, você quer uma coisa e ela quer outra, da mesma forma que no casamento não vai dar certo, na sociedade não vai dar certo. Não vai dar certo. Segura na mão e fala, vamos para esse caminho. E às vezes vai ter uma que vai ter um problema, às vezes vai ter outra que vai ter um problema, mas quando as duas estão alinhadas, as duas, os três, os quatro, cara, tudo vai dar certo. Vocês precisam ter visão de futuro. E aí, nessa época, foi quando a gente abriu mesmo a nossa cabeça pra... Cara, a gente precisa expandir. E eu venci na minha mente a crença que eu tinha de que só eu conseguia atender os clientes da maneira que eu conseguia. Que eu atendia. Eu consegui entender que eu precisava ensinar alguém, porque só assim nós conseguiríamos criar essa recorrência, ter o equity dentro da empresa, que é ter outros consultores e verticalizando o planejamento financeiro. Assim, a pessoa vai chegar aqui, ela vai ter tudo, só que eu preciso de outros consultores atendendo. Aí o embrião, a primeira pessoa que eu formei foi a Rafaela. A Rafaela, ela trabalhava no Banestes como estagiária, e ela foi uma história bem legal, assim, porque ela me mandou uma mensagem. Me mandou uma mensagem no Instagram. A gente tirou uma foto na festa de final de ano. 2020. O editor, cara, o editor vai te matar. Eu ia falar aqui em off, a gente tem que ter um ponto eletrônico. Né? A Rafa, no final de 2022, a gente fez uma festa fez a festinha de final de ano, e aí tirou uma foto. Aí a Rafa respondeu meu story, falou assim, ano que vem tô aí, hein, nessa foto, hahaha. Aí eu falei, bonitinha, né, tá aqui, Rafa. Chega um monte de mensagem no Instagram, fofa, tá bom. Cara, a gente abriu em janeiro de 2023 as vagas, a Rafa se candidatou, passou, só que ela também ganhava mais do que ela ganharia, ela ganhava mais no banco do que ela ganharia na LM, só que ela veio... Por metade do salário. Você não por metade do salário, Diva? Para sócios. Se você quer ser meu futuro sócio... Saiba que você vai receber metade do salário. Se você quiser ser meu futuro sócio, entendeu? Eu te fizer uma proposta de você vir pela metade do salário, saiba que esse é o caminho.
E aí a Rafa veio, e aí eu falei, cara, eu vi que a Rafa era raçuda, assim, meu pitbullzinho. Falei, cara, vou ensinar Na verdade, ela é um pincher. ela é um pincher, que ela é pequenininha. mas ela é maior que eu, tá? Pelo menos, não é difícil, né? Mas aí, cheguei pra Rafa e falei assim, Rafa, vem cá que eu vou te treinar. Eu vou fazer um download da minha cabeça na sua cabeça. Vem. E, cara, a Rafa veio, entrou como estagiária em 2 meses, já tinha sido efetivada. 2 meses? 1 mês, Nem né? 1 mês, coitada, a querida ficou como estágio. Foi Vai pro efetivada. mundo. Vambora. Começa a atender cliente. Aí treinei ela. Primeiro eu botei ela pra assistir as minhas reuniões, depois... E fui explicando. Terminava a reunião, Rafa, eu falei isso por causa disso, isso por causa disso, isso por causa disso. Depois ela viu várias reuniões, tem várias horas comigo ali. Coloquei ela pra fazer reunião comigo do lado. Depois coloquei ela pra fazer a reunião sozinha. Isso era online, né, gente? A gente não atendia muito presencial na época. E eu atrás da câmera, ela sozinha na câmera com o cliente. Coitada. Ela assim, ó. Até que ela conseguiu e foi. Eu falei assim, cara, se eu conseguir fazer isso com uma pessoa, eu consigo fazer isso com mais. Quem diria? E no meio do caminho, a gente foi lançando, né, os cursos online, as estratégias. Fala um pouco sobre isso, sobre essa época. Isso é 2023. 23. E aí... Foi 2023 que a gente bateu o primeiro milhão na Hotmart. O primeiro milhão na Hotmart. Bota a foto também. Nossa, vou ter que caçar foto pra tudo quanto é lado na edição. E aí a gente bateu o nosso primeiro milhão. E, cara, esse foi um marco na vida que eu não... Acho que eu não vou esquecer nunca quando a gente pegou a plaquinha. Esse e os nossos 100 mil seguidores. Sabe o que eu acho? Quanto você tinha? Eu tirei print. Não vou procurar isso na edição. Eu não lembro. Não conta comigo. Mas sabe o que eu vejo, assim? É que... você faturar 5 milhões, 10 milhões, cara, é muito importante. Só que eu acredito que tem marcos na vida que eles são muito importantes. Os primeiros 100 mil reais que você tem investido, isso é um marco. Inclusive, nos meus primeiros 100 mil reais que eu tive investido, eu fui jantar com o Júnior e você nem podia ir. Eu não fui porque eu tava trabalhando. Mas o primeiro milhão na Hotmart, assim, mostrou pra gente que, cara... Não é que a gente sabe fazer isso? A gente sabe o que a gente tá fazendo, entendeu? Não é e eu acho até legal falar desse ponto que, às vezes, a gente fica esperando o lá, que você já abriu aqui, que são 100 milhões. O que a gente fala sobre gostar do processo. Muito. Gostar da jornada. Que o primeiro milhão, eu acho que quando a gente bateu 5 na Hotmart, Fé, já tô profetizando. Tá chegando. Amém. Ele, assim, obviamente, ele vai ser muito legal, óbvio, porque bater qualquer... Mas 1 milhão representou tanto. Muito pra gente. Porque a gente era uma pessoa completamente diferente do que a gente era quando a gente começou. E aí hoje, que é o que você falou, a pessoa lá de 2022, ela não vai ser igual a 2025. Tanto de... Você pensa? Ainda bem. Se a gente pensasse em 2022, o tanto de responsabilidade que a gente tem hoje. Eu teria soltar. Eu falo assim, que Deus ele foi me mostrando o caminho ao longo do tempo, porque se Deus me mostrasse o que eu vivo hoje, de responsabilidade mesmo que eu tenho em relação à empresa, eu não tenho nem 30 anos ainda, tá, gente? Tô quase, mas as responsabilidades que eu tenho, pensa que eu tenho 11 famílias hoje que dependem de mim, assim, da gestão, de eu fazer isso aqui dar certo. Não é só por mim mais. Mas se Deus me mostrasse isso, quando eu tava lá abrindo mão do meu salário de 3 mil reais de CLT, eu acho que eu não teria aberto mão disso tudo. Por isso que o caminho, ele vai sendo mostrado ao longo que você caminha. Isso eu acho que é um dos grandes aprendizados, assim, que eu trago pra minha vida, porque você vai melhorando ao longo do caminho. E falando nessa questão do caminho mesmo, ali em 2023, quando a gente percebeu essa questão do equity, a gente decidiu que, cara, eu preciso expandir a empresa. Eu já fiz um beta, que foi a Rafa. Eu consigo ter outras consultoras. Então, como que eu faço para fazer realmente essa expansão? E a gente precisaria de mais espaço, porque a gente só tinha 6 lugares. Então, foi aí que a gente fez a primeira rodada de captação. A gente definiu também que precisaria de mais dinheiro. A gente precisaria de mais dinheiro para poder crescer. E, assim, crescer com fluxo de caixa é muito difícil. Aí, por quê? Como que as empresas normalmente crescem? Ou as empresas crescem pegando dívidas. Então, você vou lá num banco, vou pegar uma dívida para eu poder injetar no caixa da minha empresa e eu poder crescer. Ou você pode ter investidores. Então, da mesma forma que o Júnior foi lá atrás, nosso investidor anjo, chegou a hora da gente ter outros investidores e fazer ali uma rodada de captação. Então, em 2023, a gente teve ali o valuation da empresa, firmou o valuation da empresa em 10 milhões de reais e a gente fez uma captação de 5% para poder expandir a empresa. E o interessante foi que a gente teve um sócio que foi investidor, só que teve um outro sócio que estava tão apaixonado, que ele queria de qualquer forma. Quem era essa sócia? Rafaela. Rafa estava, assim, totalmente entregue à metodologia, totalmente apaixonada. Na hora que a gente abriu ali a captação e a gente buscava investidores externos, ela falou assim, não, peraí, vamos lá. Aí a família ali, não, vamos lá e tal, quero. E a Rafa entrou como nossa sócia.
E aí, a gente meio que dividiu, assim, as tarefas mesmo. A Rafa começou a tocar a consultoria. E aí, nós começamos a contratar novas consultoras. Eu treinava. Eu fiquei mais ali na parte da gestão e na captação de leads. Então, hoje eu sou a cara da LM. Então, eu que trago os leads, eu que faço o conteúdo junto com o time de marketing. E já que ficou no time de marketing, começamos a crescer bastante, assim, todos os times. Sempre nessa batalha, né? De quem é o maior time. E se a gente fosse falar... Hoje? A consultoria. Por enquanto. E se a gente fosse falar, assim, de 2023, que foi quando a gente tomou a decisão, até 2025, que hoje a gente já tem um modelo de negócio, de recorrência, que a gente já tem ali as consultorias, o que a gente pode falar, você acha, assim, dos maiores erros e acertos que a gente cometeu nessa jornada? O maior erro que sempre me marca nessa jornada que a gente tem do empreendedorismo é não respeitar o nosso feeling de empreendedora. Isso é verdade. Nossa frasezinha de sempre... Vou esperar a diva beber água. Muitos mestres, muitos erros. Tá vendo? A gente tá cheio de frasezinha pra você já anotar e você ficar lembrando disso todo dia e começar a ler. Mas é real, principalmente no marketing, né? Porque você tem... Você vai num Hotmart da vida. Aí você tem o Leandro Ladeira falando sobre venda todo dia. Aí você tem o Érico Rocha... Não, o Misha e o Ladeira já falam completamente diferente. Eles falam a mesma coisa, mas são completamente diferentes. Exatamente. Aí tem o Érico Rocha falando... de lançamento. Isso. Aí você tem uma outra... Primeiro que já fica na disputa, qual que é melhor? Perpétuo, que é vender todo dia, ou o lançamento, que é ter esse pico de lançamento? Já deixa a doideira aí. E, cara, se você não tem um modelo de negócio, você não sabe muito bem o que você vai seguir, você vai ficar doido. Porque muitos mestres, muitos erros. E um erro que a gente cometeu foi de ouvir pessoas... Como é que eu posso falar isso? Ouvir pessoas que não estavam dentro, igual a gente... Ouvir pessoas que já tinham grandes resultados. Isso. Mas que não estavam imersos no nosso negócio como a gente estava. Exatamente. E aí, nisso, a gente tinha um feeling que a gente tinha que ir pra cá. E essa pessoa, como ela assim, já tinha um resultado muito grande, ela falava pra gente ir pra cá. A gente acabou, em algumas vezes, indo pra cá e a gente percebeu que... Mesmo indo contra a nossa própria vontade. Exatamente. Assim. Hoje é uma coisa que a gente respeita muito, inclusive, no marketing mesmo. A gente faz isso, do feeling. Porque às vezes, não, isso aqui tá funcionando. Ela fala, não, pô, mas isso aqui tem muito mais a ver comigo. E aí eu sigo... E é feeling, cara. Não tem uma outra palavra pra gente traduzir. Só que eu acho que o feeling, ele é construído de tanta informação e tanto conhecimento. Tanta porrada que você toma, né? Aí não pode gritar no microfone. É verdade. Mas de tanto conhecimento também que você adquire. Vai sendo construído esse feeling. Com certeza. Mas o segundo erro que a gente até tinha anotado aqui pra gente poder trazer é essa questão de que a gente tem que abrir mão do bom pra ter o ótimo. Pra ter o ótimo. Tem que abrir mão do bom. Se eu tivesse ficado satisfeita ali com 20 mil reais que eu tava ganhando por mês, 20, quase 30, eu não teria chegado ali, nos primeiros meses que a gente chegou, nos 100 mil de faturamento. Se nós tivéssemos ficado satisfeitos com 100 mil de faturamento, a gente não teria chegado ali nos 500 mil que a gente chegou ali em 2022, eu acho que a gente bateu 500 mil no ano, 23 a gente bateu 1 milhão de faturamento, no outro ano a gente dobrou e a gente segue dobrando o nosso faturamento a cada ano. Graças a Deus. E agora, muito mais rápido, porque agora, pensa que até 2024, 24... Até 24. 24. Praticamente era só eu atendendo. Até 2023 era exclusivamente eu atendendo. Até 2024 era eu e Rafa. Hoje a gente já tem um time que é 3 vezes maior. Então pensa como que a gente conseguiu para esse ano acelerar o crescimento, o aumento do nosso faturamento e acelerar o número de clientes que a gente atende por mês. Você falou em faturamento e nem estava no script que eu lembrei aqui. Uma coisa que a gente sempre observou, inclusive, no faturamento, foi prestar atenção com os custos. Verdade. Porque ego, as pessoas falam, eu faturei 1 milhão de reais no lançamento 7 dias. Ai, gente, por favor, não é preguiça. Me mostra então quanto você gastou com isso. Exatamente. Faturar 1 milhão de reais, entre aspas também, é fácil. Mas aí gasta 950 mil com tráfego pago. Não só com tráfego pago, mas com outras despesas. E a gente... Sim, eu acho que isso é o nosso feeling por sermos planejadoras. Não tem como, né, gente? E custo de empresa é igual unha. Você tem que cortar toda semana. É isso aí. É olhar o custo. Peraí, com margem. Por que isso aqui tá gastando tanto? Não. Vamos comprar o curso, vamos comprar a câmera, vamos comprar. Mas primeiro a gente vai fazer com o celular, porque a gente vai fazer o dinheiro pra poder depois comprar. Inclusive o podcast. A gente Exatamente. fez desse jeito, do jeito que a gente, obviamente, tem um pouco mais de recurso pra fazer, comprando um microfone bem, um microfone bom, etc. Espero que o áudio fique bom, gente. Se não ficar, vocês perdoem a gente, entendeu? Não desista. Vai dar certo. Se não ficar, a culpa é a Bianca. É verdade. A culpa não é minha. Eu só cheguei aqui e sentei. Eu mandei todo mundo... Na verdade, a culpa é minha. Entendeu? Eu testei. Vai dar Mas tá tudo certo. Então, é a gente fez
da forma, obviamente, melhor, bem feita, mas não tão 100% gastando... Poderia fazer muito mais. A gente poderia gastar 30, 40, 50 mil reais no podcast. Só que tem que começar. Só que o bom, falando desse erro, né? Abrir mão do bom, isso é pra tudo na vida. Às vezes você tá com uma vida boa, só que o bom, ele é inimigo do ótimo. O bom, ele é inimigo da excelência. Se você não abre mão do bom, minha vida tá boa, meu relacionamento tá bom, minhas finanças estão boas, o lugar que eu moro tá bom, tá bom. Que bom o quê, gente? Você foi chamado pra abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não pode bater na mesa, desculpa, mas eu fico brava, sabe por quê? Porque tem muita gente vivendo aquém do que poderia viver. Você pode viver muito mais, você pode fazer muito mais. E esquece isso de que, pra eu fazer muito mais, eu vou cansar muito mais. Para com essa mentalidade de escassez que colocaram pra você, de que, a vida é isso aqui mesmo, a vida... Cara, a vida não é um strawberry, entendeu? A vida não é um mar de rosas, não é um morango, mas a vida, ela é muito boa, sim. E quando você tá alinhado com o seu propósito, você percebe que você trabalha muito, da mesma forma que a gente aqui. Cara, a gente trabalha até 9 horas da noite, trabalha sábado, trabalha domingo. Só que a gente trabalha com uma palavra que eu não sei se eu poderia falar aqui, mas eu vou falar. Vai. Eu tenho tesão. Eu tenho tesão de viver, eu tenho tesão de trabalhar. Eu tenho vontade. Tesão e gostoso mesmo. Meu Deus, vou cancelar a gente. Tá vendo? Por isso que eu tô aqui nesse podcast. Meu Deus. Mas o negócio é esse, que é aquela frase que eu tô usando muito, que viver é diferente de estar vivo, cara. Você tem que querer viver. Tem muita gente acordando e só... tô vivo. Igual um zumbi andando pela vida. É isso aí. Para com isso. Fala a sua e frase se de hoje de você manhã. você acha que você é cerca elétrica pra acordar com energia, minha diva? Vamos gerar energia. Entendeu? O movimento, ele gera energia. É fazer... Nossa, que deu até calor no meu sovaco. É fazer mesmo sem você estar pronto, sabe? É você começar e abrir mão de coisas que estão mais ou menos nessa vida, que estão morno. Nossa, o morno, morno. É bíblico, cara. Ser morno, Deus vai te cuspir, entendeu? É pra você ter abundância. É isso que você precisa ter. E esse foi um erro, assim, que às vezes a gente ficava ali no bom, aí a gente queria entrar na zoninha de conforto. Só que aí, graças a Deus, nossa ambiência é muito boa. Graças a Deus, a gente tem uma outra pra gente realinhar. Opa, peraí. A gente chegou num ponto recentemente, né, que aconteceu. Falou, cara... Peraí, a gente tem que renovar nossa missão aqui. Já não estamos trabalhando dia de sábado, já não estamos trabalhando dia de domingo, faturamento está estacionado. É isso mesmo, Jaqueline? Não, não é. Mas esse é o ponto. Deixa eu ver se tem mais algum erro aqui. Tem, que já puxa... Esse segundo é eu pensar pequeno. Pensar já lembrei, porque esse aqui eu penso grande assim, ó. É isso aí. Pensar pequeno demais de... E o pequeno, às vezes, nem é tão pequeno, que era o nosso caso, né? Dá um exemplo aí. Você pegar aqui, não, chegamos em 100 mil reais de faturamento. Por mês. A gente conseguiu chegar aqui em 200 mil. Tá bom. E o faturamento, gente, quando a gente linka ele ao propósito, o faturamento, ele é consequência, tá? A gente tá falando aqui de números, porque eu acho que é importante a gente falar de números. E outra coisa, e falar de dinheiro, gente, é bom, tá? Bom. Tá tudo certo. Não tem certo. nenhum, tá? De falar de dinheiro. Mas o ponto é, o faturamento, ele tá atrelado também ao número de vidas que a gente transforma, sabe? Eu acredito, assim, muito no nosso propósito, eu vejo o que acontece. Já tiveram casais que chegaram aqui na LM, só pra vocês terem uma ideia, que falaram assim, sem brincadeira, comigo, reunião comigo. Falaram assim, Lara, essa é a nossa última tentativa. Nós já estamos com todos os papéis. Eu tô falando, eu fico arrepiada de falar, porque eu tô falando, assinar. É real, isso é verdade. Nós já fomos no advogado, estamos com todos os papéis assinados. Isso é o último... Mas eles são cristãos. Nós tivemos, assim, Deus direcionou pra gente tentar fazer um planejamento financeiro. E você é a nossa última tentativa. E graças a Deus estão casados com um filho hoje em dia. Isso já tem alguns anos. Então, sabe, esse propósito, ele é muito grande. E por isso que a gente também precisa pensar grande, mas não só pensar grande. Agir para chegar no grande. Porque tem muita gente que fala que quer. Só que na hora de agir... Quer mesmo. Não age. Quer mesmo? Não então age. Prove. Exatamente. E o acerto? Eu não lembro o acerto. Vou colar na minha colinha. É a próxima folha. Prometo que no próximo vai ter Eu vou isso botar um aqui. negócio mais bem feito. Ai, meu Deus, o time de marketing tá péssimo. Eu sou o time de marketing. O acerto foi continuar independente do que acontecer. É isso aí. Seguir o plano. Seguir o plano. Vocês acham que durante Importância de visão de esses futuro. anos não tiveram muitos problemas que aconteceram, gente? Podemos dar um exemplo, né? Tiveram
muitos problemas, assim, graças a Deus. Problemas graves Entre mesmo. a gente nunca teve. Ah, não é, não. Nunca. Isso é até uma dúvida que as pessoas têm, né? Ai, vocês não brigam, vocês... Gente, não. Aqui dentro, a gente, obviamente, discute ideias. A gente alinha muita coisa. E tudo mais. Mas é um alinhamento tão constante que a gente tem que não tem essa de eu tô com raivinha da Jaqueline hoje. Eu tô com isso aqui. Não, cara, a gente tá aqui pra trabalhar, a gente sabe muito bem o papel de cada um, porque a gente tem muito bem delimitado. E a gente fez muita terapia. A gente faz muita terapia, né? Graças a Deus. Mas a gente sabe quem manda em quê aqui. Não, isso aqui é seu setor, isso aqui é sua responsabilidade. A gente tem um nível de responsabilidade muito grande e mais do que tudo. Hoje eu posso falar que a LM, ela, se eu não disser que é a parte mais importante, é uma das partes mais importantes da nossa vida. Com certeza. Então, esse alinhamento que a gente tem... De nós três, inclusive. Esse alinhamento, eu, a Jaque e a Rafa, esse alinhamento que a gente tem, cara, isso faz a gente conseguir crescer a empresa, sabe? Faz a gente conseguir uma mesmo confiar na outra. E o ponto de continuar é que coisas pessoais aconteceram nesse meio caminho. A minha mãe, por exemplo, ela teve um câncer, que teve todo o processo de quimioterapia. Eu fiquei no hospital com ela, acho que 40 dias, né? A gente estava no meio de um projeto dos 100 mil. Bateu os primeiros 100 mil seguidores. Você acha que a gente desistiu? E aí, nossa, eu tinha esquecido disso. A gente estava no meio do projeto de bater os primeiros 100 mil seguidores. E aí, o que aconteceu? A gente tinha um plano que eram 3 conteúdos por dia. E era vezes 30, 90 conteúdos no mês. É isso aí. E a Jaque tocava isso com a editora de vídeo na época. Com design também. Com designer e tal. E aí, o que aconteceu? Minha sogra... No 7º dia. No 7º dia. Minha sogra, gente, simplesmente tava passando mal, um desconforto gástrico. Aí eu lembro que você me mandou um áudio e falou assim, Lara, vou tacar minha mãe no hospital. Com esse jeitinho dela. Vou tacar minha mãe no hospital. Daqui a pouco a gente queria um pouco mais de intimidade, eu vou falando. Ela tá muito presa, não tá? Tá muito presa nesse... Mas eu fui tolhida. Ai, não pode gritar. Ai, eu fui tolhida. Vocês chegaram cheios de regra pra mim. Não pode falar. Delicadeza. Sou delicada. Mas aí vocês vão ver, vocês vão conhecer a Jaqueline nos próximos. Mas aí, quando a minha sogra teve... a gente descobriu o câncer, foi tudo muito rápido. Ela foi pro hospital, Nem voltei. E não voltou. Fiquei direto. E ficou direto para 7 dias internada para fazer a cirurgia, para tirar, para depois começar a químio. Aí eu virei e falei assim, gente, no 7º dia, eu falei, cara, a gente vai parar o plano? Eu falei, não. Eu vou lá e eu vou assumir o que eu faço e o que a Jaqueline estava fazendo. E eu assumi e a gente bateu os 100 mil seguidores. Minha sogra fez Não, e no que eu podia, nas horas que conseguia, eu ia mandando, você faz isso, mas empreender também é você saber que você vai estar 100% onde você precisa estar. Então, nesse momento, você conseguiu ali... exatamente. Sair, ficar, que a gente deu conta de tudo. Eu acho que essa é a parceria também que a gente tem que ter. E logo depois, escolher bem. Eu descobri que endometriose, descobri um monte de coisa, passei por um processo, assim, muito tenso. Foi a hora que eu assumi algumas coisas, entendeu? Descobri que talvez eu não conseguiria engravidar de forma tão rápida. Deu certo, né? Estamos aqui. Quem diria? Quem diria? Mas aí, Deus foi direcionando, a gente foi abençoando, mas, cara, a gente tinha uma visão de futuro muito, muito certa. A gente sempre soube o que a gente tá fazendo, sabe? E por isso a gente, independente das situações que aconteciam na vida, a gente ajustava a rota. Nesse meio do caminho, gente, já teve lançamento que a gente investiu 80 mil reais em tráfego pago e assim, voltou porque a gente fez... No braço. No braço. Eu mandei 700 áudios. Que 700, filha? Você mandou pra todos os leads que tinha lá? Nossa, eu não lembro. Milhares de áudios eu mandei pra gente conseguir vender no 1 a 1. E ligava. E assim, mas cada problema que aconteceu nessa jornada, cara... A gente olhava e falava assim, beleza, vamos sofrer, vamos chorar. E agora? Qual é a solução? Sem objeções, apenas soluções. E a gente solucionava, a gente ia pro próximo passo. E aí, já chegou mais uma vez a colinha. Aí chegou o final. Em 2025. Por favor, faça comigo. Mas falando em 2025, esse ano a grande mudança que aconteceu foi justamente a mudança do nosso modelo de negócio. Essa visão dos 100 milhões vem desde lá de 2022, mas... Em 2023, a gente ampliou um pouco a mentalidade e agora, em 2025, em maio, nós mudamos o nosso modelo de negócio para um modelo de recorrência. Então, hoje, quando você vai fazer uma consultoria aqui na LM, uma consultoria financeira... O link está aqui embaixo. O QR Code vai aparecer aqui na tela. Você vai perceber que você não vai simplesmente lá pagar um processo de consultoria e você vai... toma aqui, você vai ficar 2 meses comigo, 3 meses comigo, 4 meses comigo. Porque eu não acredito nisso.
Sabe o que eu acredito? Eu acredito que o dinheiro, ele tem uma importância muito grande em todas as fases da sua vida. Você tá ali no início da sua vida financeira, você precisa de organização financeira. Depois você vai casar, você vai fazer um intercâmbio, você precisa de organização financeira. Aí depois, na hora que você for, depois de casar ali, você for comprar um carro, você for fazer comprar uma casa, não sei, você precisa do planejamento financeiro. Depois, você vai ter um filho e depois você vai ter um outro objetivo. E nas fases da sua vida, você precisa ter alguém segurando a sua mão. E exatamente essa pessoa que nós somos aqui na LM. Aqui no QR Code, vou falar novamente, você consegue preencher o formulário, porque aqui nós temos vários modelos de consultoria. Você consegue ali, num valor do mais baixo até o mais alto, você vai pagar um valor mensal, que vai ser descontado mensalmente no seu cartão. E você vai ter os planos que você vai ficar aqui 12, 24, 36 meses aqui junto com a gente. Pra sempre com a gente. Pra sempre com a gente. Você vai perceber que, passaram uns 12 meses, é muito tempo. Você não vai querer sair. Porque você vai perceber o cuidado que o nosso time de consultoria tem, porque é mais do que só a gente querer vender pra vocês. A gente realmente quer entregar. Eu acho engraçado que esse é um dos pontos que você sempre me falou desde o início de que eu te conheço como empreendedora e antes de eu entrar na empresa, a sua preocupação com a entrega. Com toda certeza. Você é excelente na sua entrega, sabia? Obrigada. Amo você. Gente, eu quase nunca sou fofa, Lindas. Ai, E ai. aí, pra Mais uma encerrar, porque agora as pessoas que participaram aqui conhecem a gente muito mais do que muita gente. Mandem pra gente, né, suas sugestões de tema, de tudo que a gente falou. Qualquer coisa. O que você vocês gostaria querem que de a gente saber? aprofunde, né? Aí, O quê? vambora. Fazendo o CTA aqui, ó. Vou fazer a parte do marketing. Se você ouviu até aqui, eu amei que você ouviu até aqui. Faz um favor, compartilha, curte, posta uma foto, dá print, posta foto do computador, onde você estiver ouvindo e vendo a gente, só ouvindo também, no carro, onde você quiser. Tira um print, bota uma frasezinha. O que você vai levar nesse episódio? O que a gente conseguiu contribuir na sua vida? Contribuir na sua vida. Fala pra gente e marca. Onde que as pessoas te acham, Lara? As pessoas me acham na rede social, no @lara.martinelli. E você, dona Jaqueline? E o meu é Jaque? É Jaque Martinelli, né? É Jaque. O marketing tá, ó. Gente, mas olha só, eu já falei, isso aqui é minha primeira vez, tá? Por favor, para de rir. Ai, e tô vocês suando. encontram a LM no @lm.planejamento. Lá vão ter também alguns cortes aqui do podcast. E toda quarta-feira, quinzenalmente, estaremos aqui com um novo episódio para poder agregar na sua vida e construir, junto com você, a sua vida em abundância. Só um ponto que a gente esqueceu de falar, vou aproveitar novamente o meu marketing, que eu vou dar um jabá. A gente não tem só o podcast, tem a newsletter semanal. Todos os links, qualquer rede social que você for, inclusive siga as 3 por obséquio, e siga aqui também, no nosso link da bio vai ter formulário se quiser falar com a consultora, LM News, ai meu Deus, bati no negócio de novo, LM News, pra se inscrever aqui, aqui é no Spotify, na Apple, no YouTube, tem mais algum lugar? Então é onde você estiver ouvindo, só entrar no link da bio dos 3, segue e o que você quiser, você vai encontrar lá. E nós nos vemos no próximo episódio, Que vai trazendo mais de vida abundante. Bom. Já vou dar um spoiler do próximo episódio? Pode? Não posso dar spoiler. Pode dar, vai. Próximo episódio, vou montar o planejamento financeiro de dona Jaqueline Martinelli. Então, se eu fosse você, eu assistiria, porque vão ter muitos insights práticos para você colocar em prática na sua vida. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima quarta. Beijo. Até. Tchau, tchau.